Graça e paz, irmãos. Alegria mais esse dia na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 em diante. Amém? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Irmãos, até pouco tempo meu coração tinha um tema para nós tratarmos essa noite. Quando eu sentei naquela cadeira ali, iniciou-se quando o irmão Zaqueu estava dando abertura, o Senhor me levou a mudar, né? A minha intenção e o que o Senhor tem me dado para que nós possamos tratar com a igreja seria iniciar-se hoje, mas o Senhor, como Ele mudou, tratar sobre família, né? Nós iríamos começar sobre o casamento hoje, mas o Senhor me levou a mudar o foco, a mesa do Senhor, né? Por isso nós trouxemos esse texto, por isso o Senhor me deu esse texto e o primeiro ponto que nos chama a atenção aqui é o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse versículo nós precisamos entender muito ele, porque é uma ordem do Senhor. Examine-se e coma, né? Não está falando para nós nos examinar e se quiser comer. Não, ele está falando, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Qual é o empecilho que a palavra traz para nós, de nós não participarmos da mesa do Senhor, né? Já que a mesa do Senhor, lá em Atos capítulo 2, são aqueles 4 fundamentos, né? Que está lá, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir a mesa, a oração e a mesa do Senhor, né? Então são esses 4 pilares que a igreja precisa ter muito claro, e a mesa do Senhor é um deles. Irmãos, quando nós não participamos da mesa do Senhor, há um prejuízo muito grande para nós. Há um prejuízo. E nós precisamos entender da parte do Senhor por quê. Porque o Senhor fez uma obra perfeita para que, nos salvando, para que então nós possamos obedecer tudo aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, né? E algo interessante no verso 26, que fala assim: pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, quando nós participamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor, né? Então nós precisamos começar a entender que nós, no reunir da igreja, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor realmente tem. O verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus. Vamos entender, para que nós não ficamos nem
sem participar e também participar de modo inadequado, né? Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que foi redimido pelo sangue de Cristo, aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo, né? Não desmarquem aí que nós vamos voltar aí, mas vamos para Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6. A palavra nos fala assim a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então há uma pergunta aqui. A graça é mais abundante do que o pecado? É. Então nós devemos permanecer no pecado para que a graça seja abundante em nós? Aí a resposta vem, não, de modo nenhum. Como que nós vamos viver no pecado? Nós, os que para ele morremos. Como que nós morremos para o pecado? A partir do verso 3, ele começa a explicar a obra que Cristo realizou por nós, né? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui está um texto muito claro que não precisamos nem de explicação. O próprio texto nos explica que nós fomos unidos com nosso Senhor na morte. E também, se nós fomos unidos na morte, nós fomos unidos também na ressurreição. Nós fomos ressuscitados juntamente com ele. E aí o verso 6 diz assim: sabendo isso, nós precisamos saber isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Por isso aqui responde o verso 2, como? Se nós morremos para o pecado, como que nós vamos estar praticando ele ainda? Né? Nós temos condições de nos livrar, porque nós não somos mais escravos do nosso pecado. Nós não somos mais escravos da natureza que nós herdamos de Adão, né? Agora nós fomos libertos. E o verso 8 desse mesmo capítulo nos fala assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, né? Aí está a nossa segurança, aí está o ápice do nosso viver nesse mundo, né? Porque nós morremos com Cristo e vivemos com ele, porque nós cremos que Cristo não ficou no sepulcro, ele foi ressuscitado, né? E nós então fomos ressuscitados juntamente com ele. Então, irmãos, quando nós cremos nesta verdade, que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, aí nós temos o dever, né? Não o direito, nós temos o dever de participar, porque a palavra ela diz: examine-se, pois, o homem. Agora vamos examinar no quê? Nós passamos, a Bíblia diz que nós estamos na carne
e cometemos pecado, cometemos dificuldade, somos desobedientes, né? E vamos errar. Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, porque nós recebemos aquela obra em nós. E o sangue de Cristo nos purificou dos nossos pecados passados, presentes e futuros. O sangue de Cristo é suficiente. Não há pecado no mundo que o sangue de Cristo não purifica, né? Agora nós não podemos mais viver na prática, certo? A prática do pecado. Esse é algo que, se nós cremos, nós temos que abandonar. Precisamos abandonar. Agora, no nosso dia a dia, nós vamos ferir alguém. A Bíblia diz que nós vamos nos irar? Vamos. Mas não se ponha o sol sobre a nossa ira, né? Nós temos um caminho de perdão e de pedir perdão, né? Então nós vamos cometer alguns deslizes? Vamos, porque nós estamos na carne, nós vamos cometer pecado, mas nós temos um caminho de nos purificar pelo sangue de Cristo. Pecamos, temos o dever de o Espírito que vive em nós, quando nós cometemos pecado, o Espírito vai lá no nosso coração e mostra para nós. Então nesse momento precisa haver um arrependimento diante do Senhor e consertar com a pessoa ou a situação que nós transgredimos, né? Então por isso que vamos voltar a 1 Coríntios capítulo 11 novamente. Vamos ver o verso 27, que nós já olhamos. Por isso aquele que come o pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui está, irmãos, nós não podemos, se nós cremos na obra do Senhor, nós temos o dever de participar, certo? O que é se eu chegar aqui sem conhecer o Senhor e comer desse pão e comer desse cálice? Eu vou estar transgredindo porque eu não discerni o que é o corpo. Eu não discerni, eu não tomei posse, sabe? Então, quando nós tomamos posse da obra de Cristo em nossas vidas, nós estamos aptos porque nós discernimos, eu fui crucificado com Cristo, né? E eu estou crucificado com Cristo. E quem vive em mim é Cristo, não mais eu. Então essa deve ser a nossa mentalidade, a partir do momento em que nós cremos. Então eu discerno exatamente qual é o significado do pão e do sangue de nosso Senhor Jesus. Então isso precisa ficar muito claro para nós. Se eu criar, eu preciso participar, né? Eu preciso, por quê? Porque eu tomei posse da obra de Cristo. Agora vem o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Como o Senhor é precioso. Então ele fala, primeiramente, se você creu na obra, você precisa. Agora só que você precisa se examinar. Examine-se. Veja onde que você está errado. Vê se você feriu alguém. Vê se você desobedeceu a ordem do Senhor, né? Conserte-se com o Senhor. Mas não é agora, mas é o dia a dia. Nós precisamos chegar nesse momento com o coração aberto para o Senhor, né? Um coração purificado. E assim eu posso participar. Eu devo participar, né? Então por isso não há pecado. Nós não temos desculpa de não participar uma vez, de não participar duas vezes. Entendeu? Por quê? Por que eu não tenho desculpa? Porque eu tenho o meu Senhor que é rico em misericórdia. E o sangue dele me purifica de todo o meu pecado, né? Lá em Hebreus, naquele acesso, a palavra diz assim: tendo, pois, irmão, intrepidez.
tendo, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, a presença de Deus, naquele lugar mais secreto, onde lá no Velho Testamento, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo, pela obra de Cristo, e nós temos esse livre acesso. Agora, qual é a primeira figura que aparece ali para nós estar lá? O sangue. Nós nunca nos aproximamos de Deus se nós não estiver lavado pelo sangue. O sangue foi a moeda de compra, sabe? Então, esse é o nosso. Então, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, o sangue é que nos dá esse acesso. Esse acesso não. O sangue nos habilita a estar na presença de Deus. Agora, qual é o acesso? O corpo de Cristo, né? Que foi rasgado lá na cruz, né? Jesus disse assim, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí, Hebreus interpreta muito claro: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, né? Então, esse livre acesso, irmãos, nós temos, mas nós precisamos do sangue, né? Então, nós não podemos chegar no dia que a igreja está diante do Senhor e dizer assim: eu não compreendo. Por isso que o Senhor me falou, diga, vai e fale por que as pessoas precisam participar. Por que nenhum de nós tem o direito de não participar? Porque é uma questão de crer. Se nós cremos na obra, nós fomos justificados. Se nós estamos em pecado, nós temos o sangue que nos purifica, né? E aí ele vai um pouquinho mais. O verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, né? Então, há um versículo muito pesado para nós. Se nós não discernir, se nós não saber por que nós estamos participando, nós vamos comer juízo para nós. Aí o verso seguinte, ele fala assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, não poucos os que já morreram. Porque se nós nos aproximar diante de Deus sem estarmos adequados, nós vamos passar muita dificuldade. O Senhor, primeiro, porque Ele não vai nos aceitar, né? Segundo, haverá em nós uma sentença do Senhor, né? Então, por isso que nós precisamos nos adequar. Então, esse examinar-se, ele é muito importante. E não vamos pensar que nós precisamos nos examinar agora, antes. Não. Hoje é um dia de adoração. Hoje é um dia de nós clamarmos e agradecer ao Senhor, né? Nós tivemos o dia todo hoje. Nós tivemos a semana toda. E a Bíblia não nos assegura que nós devemos passar com raiva um do outro de um dia para o outro. Ela é muito clara: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então nós estamos no mundo e o Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós vamos pecar, sabe que nós vamos tratar as pessoas mal, né? Mas Ele diz assim, ó, não se põe o sol. Então, irmão, nós precisamos ter um coração que ama o Senhor, um coração voltado para o Senhor,
para que realmente o nosso coração, o nosso acesso diante do trono da graça seja maravilhoso, né? Vamos voltar aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 1. Alguns exemplos para nós tomarmos para as nossas vidas, certo? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém? Aqui está então, irmãos, lá no Velho Testamento, também a simbologia da vinda do Senhor. Então, todos eles passaram pelo mar, né? Todos eles comeram do maná, né, que caía do céu. O Senhor mandava. Todos eles beberam daquela pedra espiritual. E aquela pedra era Cristo. O maná era Cristo, né? A interpretação muito clara no Evangelho de João, capítulo 6. Então nós vamos ver que o Senhor é o pão que desceu dos céus, né? Então, irmãos, isso foi deixado como exemplo para nós. Agora a palavra também diz que eles desobedeceram e por isso eles ficaram prostrados no deserto. Agora, veja a partir do verso 14. Aí tem mais advertência, mas vamos ver a partir do verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Aqui está, irmãos. Nós, embora muitos, nós participamos da obra de Cristo, o pão que desceu dos céus, né? Ele é aquele que é o cabeça, então, e nós somos o corpo. Estamos unidos a esse cabeça, né? Então, não há, embora nós somos muitos, nós somos um só corpo, né? Porque participamos daquele pão que é Cristo. Então, o que traz a realidade? Ali tem um pão, né? Uma união, uma comunhão ali. Quando nós partimos aquele pão, cada um de nós vai lá, pega um pedaço dele. O que significa? Que um pão cada um de nós temos dentro de nós, nos alimentamos desse pão. E assim espiritualmente é a mesma coisa, né? Nós participamos da obra de Cristo, uma obra só, onde todos nós fomos colocados, né? Então não há razão, irmãos, para que nós não participemos, né? Então nós precisamos ver os critérios e precisamos buscar o Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, se revele. Senhor, eu quero obedecer-te, né? Porque nós somos muito desobedientes. Essa é a razão pela qual muitas vezes nós não obedecemos, nós não andamos segundo a vontade do Senhor. Porque o verso 14 aqui, portanto, meus amados, fugi
da idolatria. Falo como criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão, né? A comunhão. Então esse suco da vide vai representar o sangue de Cristo, que foi derramado por todos nós lá naquela cruz, né? Então, irmãos, não temos por que não participarmos, né? Não temos por quê, né? Então, o que nos impede de participarmos da mesa do Senhor é se nós não crermos na obra de Cristo, né? Agora, tudo o mais, basta nós nos arrepender, né? Eu pequei. Há um arrependimento. Há uma busca no Senhor, né? Eu sou solteira e solteiro, mas eu estou em pecado. Eu estou tendo uma relação, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso. Precisa haver um arrependimento e precisa haver um derramar-se no Senhor, né? Então são essas questões que de pecado é que leva nós a uma dificuldade de não participarmos. Mas em tudo o Senhor tem um caminho: arrependimento, né? Mas nós muitas vezes preferimos ficar no pecado e não nos arrepender, porque se nós nos arrepender hoje, amanhã nós queremos cometer pecado de novo. Nós estamos lá no nosso mesmo pecado, né? Então nós deixamos de participar da mesa do Senhor, porque amanhã nós vamos estar lá, nos enlameando de novo. Então, irmãos, é uma advertência muito séria isso, né? Uma advertência para cada um de nós, para mim, para cada um de nós que estamos ouvindo, sabe? Então, o Senhor, as coisas do Senhor são muito sérias, né? Então, aqui nós lemos o texto, aquele povo que saiu que o Senhor tirou lá do Egito com mão poderosa, os feitos que o Senhor fez, a destruição de uma nação. O Senhor praticamente destruiu o Egito, né? Tirando aquele povo, e aquele povo, ao desobedecerem, o Senhor deixou eles prostrados no deserto. Agora imagina, irmãos, nós, hoje, a igreja do Senhor, que o Senhor deu o melhor que Ele tinha, porque João 3,16, Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, o único, o melhor que Ele tinha, Ele deu por cada um de nós, né? Agora, como que nós vamos, tirou a natureza, Ele nos deu condições, tirou a natureza de pecado que havia em nós, e disse assim: agora você não é mais escravo do pecado. Vamos ler, para nós não nos atrasar muito. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses capítulo 2, veja a partir do verso 12, a mesma palavra que o Senhor tem falado a nós: tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, né? Então veja só que preciosidade. O Senhor nos sepultou juntamente com Cristo,
e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos perdoou todos os nossos delitos, toda aquela vida que nós vínhamos de pecado, né? O Senhor nos perdoou. E veja o verso 14, quando o diabo chegar diante de nós, o diabo querer confrontar nós, aqui está, irmãos, a carta de euforia, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Aqui está, tudo aquilo que nós trouxemos de Adão, Cristo tomou, foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus, e então Ele pagou o preço. Nós estávamos destinados ao inferno, e Deus, pela sua graça, pela sua bondade, enviou o seu Filho. Todo o castigo que viria sobre nós foi colocado sobre o nosso Senhor Jesus, e Ele então pagou o preço. O justo pelo injusto, né? Nós não teríamos condições de pagar. Nós morreríamos e nunca poderíamos ser ressuscitados. Então, meus irmãos, olha o que Deus fez na pessoa de Cristo, por cada um de nós. Agora os irmãos acham que nós vamos ter qualquer vantagem se nós nos achegar diante do Senhor. Senhor, eu não sabia. Senhor, eu tinha desejo por isso e por aquilo, né? Nós nunca vamos poder nos justificar diante de Deus, a não ser enquanto nós temos aqui um arrependimento real, né? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra e que o Senhor realmente fale aos nossos corações, para que realmente nós possamos ter uma vida aos pés do Senhor. Que todos, já faz algum tempo, irmãos, que o Senhor tem dado graça aqui na comunidade de nós estudarmos Apocalipse. Outros a restauração da casa do Senhor, Esdras, né? Tudo mostrando a volta do Senhor, o Senhor fazendo um movimento em direção à sua igreja, para que a sua igreja se arrependa, né? E o Senhor está para voltar. Então nós não podemos nos calar, porque o Senhor vai nos cobrar isso. Agora precisa haver uma resposta nossa, como igreja do Senhor, em arrependimento. Primeiro ponto que nós precisamos: Senhor, eu me arrependo diante do Senhor, para que então a vida do Senhor possa se manifestar em nós, né? Como santos do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude.